Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Nós estamos no canal Augusto Desvendando o Direito e hoje falaremos sobre responsabilidade civil do Estado, matéria de direito administrativo, muito recorrente em provas de concursos e inclusive no exame de ordem. E é exatamente do exame de ordem que veio essa questão. Vamos lá então analisar e aprender um pouco mais sobre responsabilidade civil do Estado, que é um assunto interessantíssimo, contudo recheado de detalhes que rendem boas pegadinhas. Por isso é preciso se atentar durante a resolução de questões. Vamos à situação problema. Silvio, servidor público, durante uma diligência com carro oficial do Estado X, para o qual trabalha, se envolve em acidente de trânsito por sua culpa, atingindo o carro de João. Considerando a situação acima e a solução do entendimento sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Nós temos basicamente uma situação em que um determinado agente público, no exercício de suas funções, se envolve em um acidente de trânsito e causa um dano a um veículo que pertence a um particular. Nasce, portanto, a responsabilidade civil, porque há um dano que deriva de uma conduta, anexo de causalidade, enfim, há todos os elementos para que haja a responsabilidade civil. Contudo, nós começamos a nos questionar sobre quem é que deve reparar esse dano então. É o agente público? É o Estado? Quem é que tem essa obrigação? E qual deve ser a postura do João? Quem é que o João deve demandar? É o agente público? É o Estado? Os dois? Ambos? E aí? A gente vai conversar sobre isso no decorrer da questão, no decorrer dessa análise, e vamos traçar aí várias considerações. Alternativa A. João deverá demandar Silvio ou o Estado X, a sua escolha. Nós já temos uma alternativa que começa com um grande equívoco, visto que, segundo o STF, a responsabilidade civil do Estado, que independe de culpa, é a que deve ser demandada, ou seja, o particular ele deve se voltar obrigatoriamente contra o Estado e não contra o agente público. E o porquê disso é bastante simples. Nós temos que levar em consideração que a responsabilidade civil do Estado, sendo objetiva, ou seja, não dependendo da demonstração de culpa, é muito mais fácil para o particular conseguir a reparação do dano. E com o agente público isso não se verifica, porque o particular ele estaria obrigado a demonstrar a culpa daquele determinado agente. E isso é muito mais dificultoso. Portanto, recapitulando, porque eu percebi que eu dei uma pequena embaralhada aqui, João ele deve demandar, segundo o STF, somente o Estado e não o Silvio, tá? Que é agente público. Somente o Estado, então o Silvio não. Vamos para a alternativa B. João poderá demandar Silvio ou Estado. Novamente temos a repetição do mesmo erro, mas vamos continuar a leitura para ver se a gente consegue extrair mais alguma coisa. À sua escolha, porém, caso opte por demandar Silvio, lembrando que ele não pode demandar o Silvio, presumir-se-á a sua culpa. Quando nós estamos falando da responsabilidade civil de um agente público, essa responsabilidade civil é subjetiva. E o que isso quer dizer? Quer dizer que necessariamente é preciso que se comprove a culpa do agente. Ou seja, que esse determinado agente agiu com imprudência, negligência, imperícia ou dolo. Não há presunção de culpa. Tá? Então a gente percebe que são dois equívocos já aqui dentro da alternativa B. Ao passo que o Estado responde independentemente dela, independentemente da culpa. Isso é verdade
mas nós já percebemos que a alternativa está incorreta, devido aos outros dois erros já identificados. Vamos para a alternativa C. João poderá demandar apenas o Estado X. Ok, João poderá demandar apenas o Estado X. Esse é o entendimento do STF, já que Silvio estava em exercício quando da colisão, e por isso a responsabilidade objetiva é do Estado, que terá direito de regresso contra Silvio em caso de culpa. Totalmente correto e justo. Pensem só, ok, o Estado será responsabilizado. Contudo, quem agiu com imprudência, com negligência, com imperícia, foi aquele determinado agente público. Não seria justo que esse agente público não fosse responsabilizado. Portanto, tem o Estado, nos casos em que há culpa comprovada, em que o Estado comprova a culpa do agente público, o direito de ingressar com uma ação de regresso contra esse agente público, para ser ressarcido. Contudo, perante o particular, é o Estado que responde. A alternativa C, ela está completamente correta. Vamos para a alternativa D. João terá que demandar Silvio e o Estado. Não há essa obrigatoriedade, nós já entendemos que ele deve demandar o Estado e não o agente público e o Estado, por exemplo. Vamos analisar se há mais algum equívoco na questão, já que esse último só responde caso comprovada a culpa de Silvio. O Estado ele só responde se nós comprovarmos a culpa de Silvio? Não, está completamente equivocado. A responsabilidade do Estado ela é sempre objetiva, ou seja, o Estado causou dano a alguém, o Estado responde independentemente de se discutir a culpa. Não se discute culpa, o Estado simplesmente responde e terá a obrigação de reparar o dano, de indenizar. Que, no entanto, será presumida por ele ser servidor do Estado. A responsabilidade do agente público é presumida? Não, a responsabilidade do agente público ela não é presumida, ela deve ser comprovada. Então nós percebemos que é outra questão recheada de equívocos. E ela também não é objetiva, a responsabilidade do agente público é subjetiva. Então nós concluímos que a alternativa correta é, portanto, a alternativa C. Alternativa C, alternativa correta. Vamos então tecer os nossos comentários finais e o que a gente pode extrair da questão. A questão é sobre responsabilidade civil do Estado. Nós entendemos que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, independe da comprovação de culpa. Eu só tenho que demonstrar que o Estado causou um dano. Contudo, a responsabilidade civil dos agentes públicos, ou seja, daquelas pessoas que estão a serviço do Estado, seja em caráter temporário, seja em caráter permanente, seja com ou sem remuneração, é subjetiva, não depende, depende da comprovação de culpa, tá? A responsabilidade civil dos agentes públicos depende da comprovação de culpa. Diante desse cenário, é muito mais fácil para o particular demandar o Estado, porque ele não deverá demonstrar a culpa do Estado, apenas a existência do dano, do que demandar o agente público. E a decisão do STF é justamente nesse sentido, o entendimento do STF é exatamente nesse sentido. E para quem tiver curiosidade, o STF ele fala sobre isso no recurso extraordinário 327904, em que ele diz que o agente público não pode ser demandado no caso de responsabilidade civil do Estado. Há uma ilegitimidade passiva do agente público, ou seja, o agente público ele não pode ser réu. Galera, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia, uma boa noite. E é isso aí. Obrigado.